Não, você não leu errado. Espartilhos eram feitos com pedaços de baleia. E elas eram caçadas aqui no litoral do Brasil, para abastecer a indústria da moda lá na Europa. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora especializada em história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu do barquinho e as ondas do mar te trouxeram até aqui por completo acidente, seja muito bem-vindo! Nesse canal, nós falamos sobre história da moda, mas com consciência de classe. O que significa que a gente está mais preocupado em saber o que as pessoas comuns vestiam, como elas conseguiam ou faziam suas roupas e o que essas roupas significavam na vida delas. E nós fazemos isso a partir dos documentos originais da época, além das pesquisas desenvolvidas nas universidades e nos museus. Tudo isso para garantir que aqui você encontre um conteúdo histórico gratuito, de qualidade, com dados corretos, sem sensacionalismo e sem informação tirada do... As primeiras menções à pesca da baleia na Europa são ainda da Idade Média, numa região conhecida como o Golfo de Biscaia. Ali, as baleias eram caçadas pelo menos desde o ano 670 para a produção do óleo de peixe ou óleo de baleia, que era usado principalmente para a iluminação. Há fortes indícios de que a carne também era consumida, inclusive pela nobreza. Com as grandes navegações e a conquista da América, os europeus acabaram descobrindo que as baleias circulavam em todo o Oceano Atlântico em diferentes épocas do ano. E os pescadores biscaios, que eram famosos pela sua expertise em caçar e beneficiar a baleia, trouxeram a baleação para o Novo Mundo, começando em 1525, lá na América do Norte. E aqui no território brasileiro, em 1602, a coroa concedeu a 2 deles o direito de explorar a pesca da baleia na região da Bahia, desde que eles abastecessem o Brasil com óleo e remetessem o que sobrasse para Portugal. A base de pesca deles era na ponta norte da ilha de Itaparica, que fica ali de frente para Salvador. Só que isso era um teste, porque depois que os biscaios provaram que era possível fazer muito dinheiro com a baleação aqui no Brasil, a coroa foi lá e decretou que a baleia era um peixe real. Tá, eu sei que a baleia não é peixe. O problema é que na época eles achavam que a baleia era um peixe. Tanto que é por isso que não se falava na época em caça-baleia, mas sim pesca da baleia. Peixe real significava que a baleia era um produto colonial de interesse da coroa e que pertencia ao governo. Na prática, só quem fosse autorizado podia explorar a pesca da baleia economicamente. A própria coroa portuguesa deu um jeito de fazer isso, mas claro que não! Ela fazia o que fez com tudo aqui na colônia, um contrato de exploração com particulares. A coroa fazia um leilão do contrato de exploração, um tipo de arrendamento dos dias atuais. Mas quem arrematava não era necessariamente quem oferecia o melhor preço, era quem tinha as melhores conexões. Só comerciantes de famílias importantes, muitas delas que emprestavam dinheiro para a coroa ou para membros importantes da nobreza de Portugal, é que podiam concorrer. E levava quem tinha os amigos mais influentes. A pessoa que ganhava essa concorrência passava a se chamar contratador e ficava comprometida a explorar o produto, pagar os impostos, abastecer a colônia quando fosse o caso e exportar alguma coisa que sobrasse para Portugal. Provavelmente você está se perguntando sobre o contratador de diamantes da Chica da Silva, né? Então, o João Fernandes era um desses casos. O pai dele ganhou a concorrência para administrar a exploração de diamantes do Brasil e mandou o filho para o Brasil para dar conta disso. Ele era responsável não só pela extração, mas por controlar os impostos e o fluxo desses diamantes para Portugal. E a mesma coisa acontecia com a caça-baleia, só que com outro produto. No caso da baleia, o produto derivado mais importante era o óleo ou azeite de peixe. Era ele que iluminava o Brasil colônia de norte a sul, mas também servia para impermeabilizar o casco dos navios e, mais raramente, para proteger paredes de construções da umidade do litoral. O segundo produto mais importante eram as barbas ou barbatanas de baleia, que eram usadas em roupas como os espartilhos, mas também em chapéus, guarda-chuvas, sombrinhas, objetos de decoração e ferramentas. E o terceiro era a carne, que era consumida pela população pobre da colônia e também salgada para ser usada como alimento nos navios que traficavam pessoas da África para serem escravizadas aqui no Brasil. No começo, a caça-baleia se concentrava da Bahia até o Rio de Janeiro. Com o crescimento da colônia por causa da mineração,
o porto do Rio de Janeiro recebia muitos navios, e isso acabou afastando as baleias da região. Para onde elas foram? Aqui para o sul do Brasil. E foi aí que a coroa portuguesa juntou a fome com a vontade de comer, porque precisava povoar o sul do Brasil para dar uma segurada na onda dos espanhóis que estavam o tempo todo invadindo e ameaçando o território português. Só que para conseguir povoar a região sul, precisava fazer a região produzir riqueza de alguma forma também. E aí foi um tal de trazer imigrantes das Ilhas dos Açores para Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, sair construindo fortaleza e baterias de canhões em todos os lugares estratégicos da costa e do interior e conceder licenças para a instalação das chamadas fazendas de armação do litoral sul, sendo que a maior delas ficava aqui onde eu moro, em Santa Catarina. Quem hoje olha essa praia bonita não imagina que 250 anos atrás, aqui se matava uma média de 46 baleias por ano. A safra da baleia, como era chamada na época, acontecia entre os meses de junho e setembro, quando as baleias desciam da região da Bahia para se reproduzir nas águas frias do inverno. Aqui na cidade de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, funcionava a Armação de Nossa Senhora da Piedade, ou Armação Grande, e hoje o que resta dela é esse muro de pedras, a igreja e a casa do administrador da armação. Mas nesse complexo existiam outros prédios extremamente importantes. O mais importante deles era a casa de Frigi, que era onde a gordura da baleia era derretida para a fabricação do azeite. O armazém onde o azeite era estocado, o armazém das barbatanas e um quarto prédio muito importante, que era a senzala. A safra da baleia começava com o padre local abençoando os barcos que iam para o mar atrás do bichinho. Um deles levava os remadores, o timoneiro e os arpoadores. Os outros eram as lanchas ou chalupas de ajuda, que socorriam a baleeira em caso de acidente e ajudavam a arrastar o animal para a praia. As pessoas que trabalhavam nas atividades do mar geralmente eram brancas e livres, trabalhadores que recebiam um pagamento diário ou por baleia caçada. E tinha dois motivos muito importantes para que pessoas negras escravizadas dificilmente trabalhassem nessas atividades que envolviam ir para o mar. O primeiro é que os acidentes eram constantes. Os baleeiros saíam para pescar sem saber se voltariam vivos, muito menos inteiros. O segundo é que o mar era uma excelente via de fuga. E a primeira dessas preocupações era bem menos humanitária do que possa parecer. O lance de os escravizados não irem para as atividades no mar, que eram muito perigosas, não era uma preocupação com o bem-estar deles. Na verdade, era uma preocupação dos contratadores em não perder o investimento que tinha sido feito. Para vocês terem uma ideia, em 1816, quando a caça da baleia já estava em decadência, a Armação da Piedade tinha 93 homens, 14 mulheres e 18 menores de idade escravizados trabalhando. Isso representava um patrimônio de quase 2 milhões de reais em valores atuais. E para fazer essa conta, para fazer essa conversão, eu uso uma tabela de conversão portuguesa, mas que ela não leva em consideração o processo de valorização e desvalorização das moedas. Então, considerando a época, é muito possível que, na verdade, esse valor seja mais alto em valores atuais. E sempre que a gente lida com dinheiro de outras épocas, a gente precisa levar uma outra coisa em consideração, duas, na verdade, né? Primeiro é comparar sempre os valores desses bens com coisas de primeira necessidade, como gêneros alimentícios, a comida. E levar em consideração que, de uma forma geral, o custo de vida era muito mais alto do que o nosso. Então, proporcionalmente, o valor da época equivalente a 2 milhões de reais atuais representava uma fortuna muito maior do que representa pra gente hoje. Se você quer saber mais sobre isso e sobre o tema desse vídeo, todas as referências da pesquisa estão na descrição. Mas membros e apoiadores têm acesso direto à minha biblioteca pessoal com todos os arquivos, então considere apoiar o canal. Os links para apoiar também estão na descrição. Quando a baleia era trazida para a terra firme, ela começava a ser desmontada pelos escravizados. A gordura era separada da carne e levada para a casa de frigir. A carne era separada para consumo e para salgar, mas a primeira coisa extraída eram as barbatanas, que apesar do nome, não eram as nadadeiras da coitada da baleia, mas sim um tipo de franja que fica na boca de algumas espécies. Essas barbas aí que você está vendo são feitas de queratina, o mesmo material que forma as nossas unhas e os nossos cabelos, e que nas baleias serve para filtrar a água do mar na hora da alimentação. Depois de limpas, as barbatanas eram colocadas de molho na água por alguns dias,
Depois elas eram tiradas, levadas para secar ao sol, e aí elas eram separadas por tamanho e por qualidade e preparadas para serem remetidas para o Rio de Janeiro ou, a partir de 1750, diretamente para Lisboa. Só para vocês terem uma noção do tamanho dessas barbatanas, aqui tem uma foto dos Estados Unidos tirada no século XIX. Como a gente tem dados da época, a média de cada baleia adulta era fornecer cerca de 2 toneladas de barbatanas, o que daria algo em torno de R$20 mil aproximadamente em valores atuais. E quando já tinha azeite suficiente nos armazéns, as baleias eram mortas só para extrair as barbatanas, e os corpos delas ficavam na beira das praias. Entre 1756 e 1777, o Brasil produziu 1.605 toneladas de barbatanas, e mais de 99% disso foi legalmente enviado para Lisboa. Mas é bem possível que rolasse um contrabando também. Pode confiar, que é Brasil. Só para dar uma ideia do valor disso, em 1790, um único navio saindo do Rio de Janeiro para Lisboa levou 36 toneladas de barbatanas. A carga foi avaliada em R$350 mil em valores de hoje. Em Portugal, essas barbatanas eram usadas para confeccionar peças como esse espartilho, de 1760 até 1780, que está no Museu do Traje em Lisboa. Mas aqui no Brasil mesmo, eles eram muito raros, é difícil de a gente encontrar referências diretas ao uso deles. E quando a gente encontra, são em inventários ou em testamentos que estão relacionados a famílias muito ricas, como o de Florência do Bom Sucesso Gião, que morreu em Vila Rica, Minas Gerais, em 1785. Entre seus bens está listado um espartilho de seda cor de lama, com seus ramos e forro de pelica da mesma cor. Ou Teodósia Maria de Jesus, uma mulher de São Paulo, que em 1711 morreu deixando entre os seus bens um espartilho de seda, cor de cana e branco. Só que essas barbatanas não ficavam só em Portugal. Elas eram reexportadas pelos comerciantes portugueses e acabavam parando nos mercados e nas oficinas de alfaiataria da Holanda, da Alemanha, da Espanha, da Itália, da Inglaterra e da França. Aliás, por falar em França, é para lá que a gente vai agora, para descobrir exatamente como é que essas barbatanas gigantescas acabavam nos espartilhos das europeias. Oh lá lá! Isso aqui é um espartilho original de 1780, de fabricação inglesa ou francesa. E embora a gente não saiba se as barbatanas dele vieram exatamente do Brasil, elas eram tratadas da mesma maneira, independente da origem. Depois que as barbatanas desembarcavam na Europa, elas eram fervidas em água ou preferencialmente no próprio óleo de baleia, para ficar um pouco mais maleáveis, lixadas, preparadas em fardos menores e aí elas eram vendidas por comerciantes especializados. E compradas por alfaiates, quase sempre homens, porque a fabricação de espartilhos era uma atividade masculina devido à força que o trabalho com as barbatanas requeria. Cada espartilho era feito totalmente sob medida para cliente e alguns alfaiates até mesmo guardavam os moldes da cliente para peças futuras. E sim, essa proximidade entre o alfaiate e o corpo da mulher tinha uma conotação bastante erótica, que era bem aproveitada pela literatura e pela arte satírica da época. Se o tecido fosse de luxo, como uma seda, em geral era fornecido pela própria cliente. Nesse caso, o alfaiate cobrava pelas barbatanas e pelo feitio. E pelo menos na França, a costura em si não era feita pelo alfaiate, mas sim por costureiras que trabalhavam nas próprias casas. É o que nos informa o livro L'Art du Tailler, de 1769. Um manual que documenta todas as etapas de confecção de diversas peças de roupas masculinas e femininas da época. E é graças a ele que a gente tem uma visão um pouco mais geral e mais precisa de todas as etapas de confecção do espartilho e dos materiais que estavam envolvidos nessa confecção. O espartilho era cortado em partes ou painéis, que permitiam o ajuste perfeito no corpo da mulher e uma sustentação adequada dos seios. Cada painel era composto por várias camadas, que podiam ser de tecidos mais grossos, tecidos engomados ou até alguns tipos de papel. As canaletas, que são os caminhos por onde a barbatana corre entre as camadas de tecido, eram costuradas à mão. E era aqui que as barbatanas eram medidas, cortadas e lixadas. Aí na tela você está vendo uma amostra de barbatanas de baleia do Museu de Colonial Williamsburg, nos Estados Unidos, para você ver como era a aparência e a textura delas depois de serem tratadas.
E essas barbatanas precisavam ser cortadas em tiras muito estreitas para poder caber exatamente naquele espaço da canaleta. Aqui, no espartilho original que eu mostrei para vocês antes, o forro se perdeu e a gente consegue ver bem certinho as barbatanas colocadas na região do busto para dar suporte. Mas antes de as barbatanas serem colocadas, os painéis eram costurados à mão, com 4 fios de linha encerados para ficar bem firme e aguentar o tranco. As aberturas para passar os cordões eram finalizadas à mão, com o mesmo ponto que se usa para fazer casa de botão. Você reparou esse detalhe na frente, esse bolsinho? Então deixa eu te mostrar ele por dentro. Isso é um busque, uma peça que ajudava a dar uma sustentação extra para os gêmeos e fazer a barriga parecer retinha. Nesse espartilho, ele é feito de madeira, mas também era muito comum que os busques fossem feitos com barbatana ou até com ossos de baleia. Inclusive, eles eram o tipo de presente que uma dama podia esperar do seu amante ou, eventualmente, do marido. Aliás, a associação do formato do busque e da posição dele entre os seios com o ato sexual era muito frequente. Busques podiam ser lisos, mas muitos dos que chegaram até nós são decorados com símbolos e frases de amor. A última coisa que seria colocada nesse espartilho era justamente o que está faltando e nos permite ter essa visão privilegiada do seu interior, o forro, que geralmente era feito num tecido de qualidade inferior, porque ele era pensado para ser removido, tanto para lavagem quanto para eventuais ajustes. O espartilho era usado por cima de uma camisa, nunca direto sobre a pele. E por cima dele iam os vestidos, ou os conjuntos de casaco e saia, usados com armações ou enchimentos tão característicos da moda europeia nesse período. Com tanto trabalho e sem máquina de costura, dá para entender porque o espartilho era uma peça cara demais para ser comum aqui no Brasil colônia. Mas apesar disso, nós sabemos exatamente quanto custava a mão de obra de um alfaiate para fazer uma peça dessas, pelo menos em São Paulo, entre os anos de 1765 e 1770. Quando a Câmara Municipal fixou o valor que os alfaiates podiam cobrar para fazer um espartilho de seda, R$ 3.200. Só a título de comparação, em 1749, uma costureira de Minas Gerais recebia menos de 10% desse valor para costurar à mão 2 camisas de tecido fino, que eram a peça mais básica do guarda-roupa. Então sim, o espartilho era uma peça de luxo, muito mais de luxo aqui na colônia do que ele chegava a ser na Europa, onde nós temos registros sólidos e confiáveis de que ele também era usado por trabalhadoras das regiões urbanas. Mas como esse traje brasileiro desenhado pelo Carlos Julião em 1780 definitivamente não representa uma mulher pobre, bom, o meu projeto ganhou espartilho. Então usei de referência os moldes do livro L'Arte du Tailleur, mas troquei a seda por uma tricoline de algodão com estampa moderna, porém com aquela carinha vintage de coisa de museu. E usei como reforço 2 camadas de entretela e 2 camadas extras de tecido. E apesar de ser costurado à máquina para ganhar tempo, ele tem a mesma estrutura e ordem de montagem dos originais da época. Muito embora as minhas aberturas para passar os cordões sejam de metal, uma coisa que só passou a ser usada nos anos 1830. E uma coisa importante, nem que fosse permitido por lei, eu usaria barbatana de baleia, porque isso vai contra os meus valores éticos. Então eu usei uma alternativa moderna, que são as barbatanas de aço espiralado. Basicamente uma mola achatada, extremamente flexível, mas o tipo de material que só aparece na fabricação de espartilhos a partir dos anos 1850. E aqui é importante dizer que as originais, por serem feitas de queratina, também eram extremamente flexíveis. Tanto que as próprias fontes da época falam sobre as barbatanas meio que acabarem memorizando a forma do corpo da mulher pelo uso constante. E uma ideia absurda e completamente errada e, fisicamente, meio torta, é a ideia de que essas barbatanas se partiam, elas se quebravam e elas acabavam furando os órgãos das mulheres. Isso é um combo, para mim, de um erro de tradução com uma total falta de conhecimento sobre exatamente como é que funcionam esses materiais. Depois de tratada, a barbatana de baleia não quebra, tanto que era necessário usar serras e cortadores especiais para poder fazer as tiras que iam nos espartilhos. Quando muito seca e envelhecida, a barbatana de baleia se desfaz em fiapos. E por que eu acho que falar que as barbatanas quebravam é um erro de tradução? Porque nas fontes em inglês, que são as mais consultadas, o termo broken se refere a quando as barbatanas do espartilho já estavam velhas e com o formato do corpo da usuária, e às vezes elas eram substituídas.
Quando acontecia um rompimento da barbatana por enfraquecimento, o termo usado era split, que pode ser traduzido como partido, rompido ou até desfiado, que seria a melhor opção aqui. Embora a maioria dos espartilhos que estão em museus tenham cordões só nas costas, existem evidências, tanto em imagem quanto em texto, sobre a existência de espartilhos que fechavam na frente e às vezes até na frente e nas costas. O que é exatamente o caso do meu, algo que permite uma melhor regulagem, inclusive em casos de gravidez, mas calma que não é esse o meu caso. Na frente, ele ainda usa um stomacher, que era chamado de peitinho ou peitilho aqui na colônia, que substitui o busk e faz o mesmo trabalho. O stomacher também é estruturado com camadas de tecido e de entretela, além das barbatanas. Aqui eu estou usando meu espartilho com uma camisa no estilo dos anos 1880, que era o que eu já tinha em casa, mas ela não vai servir porque eu quero. Porque se você caiu completamente de paraquedas aqui, você não sabe, mas eu estou recriando um traje brasileiro da época colonial a partir dessa ilustração de 1780, que mostra o que eu acredito ser uma mulher de classe média alta chorando pitangas por causa de macho. Isso significa que eu preciso de todas as peças de roupa íntima iguais às da época. Então serei obrigada a fazer uma camisa do mesmo tipo que se usava aqui no Brasil no final dos anos 1700, mas isso é assunto para outro vídeo. Lá no meu Instagram você encontra um destaque com registros de todas as etapas da construção do espartilho e algumas informações extras. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu te convido a deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo. Conta pra mim aqui embaixo se você já sabia exatamente como é que essas barbatanas dos espartilhos da época eram extraídas. E aproveita para ativar as notificações, se inscrever aqui no canal e dar uma conferida nestes outros conteúdos sobre história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.